Oi, gente, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre provas de coagulação. É uma aula prática, ela é bem rápida, porém ela é um pouco complexa. Por isso que eu pedi para vocês fazerem os resumos relacionados à parte da hemostasia, certo? Uma das formas de avaliar uma prova de coagulação que a gente mais utiliza, na verdade, na veterinária, é a contagem de plaquetas, né? A gente vai determinar o número total de plaquetas por milímetro cúbico de sangue. A gente pode fazer utilizando câmara hemostométrica, né? Igual fazia, por exemplo, para a leucometria. E a gente vai ver se tem trombocitopenia, que é a diminuição do número de plaquetas em relação ao valor de referência, ou trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas em relação ao valor de referência. A gente pode fazer manualmente, mas normalmente a gente faz na máquina, né, no aparelho. Mas é interessante sempre avaliar a lâmina, né, fazer um esfregaço sanguíneo, para verificar se tem agregação plaquetária, para ver qualidade de plaqueta, tamanho de plaqueta, sempre avaliar como que elas estão dispostas no esfregaço, certo? Porque muitas vezes a gente pode observar uma trombocitopenia no hemograma, mas na hora que a gente faz esfregaço, a gente nota que tem agregação plaquetária e, na verdade, então não tem uma trombocitopenia, só teve uma ativação plaquetária ou por estresse ou pelo tipo de tubo utilizado para fazer a coleta. Outra avaliação é o tempo de sangramento. Essa é uma avaliação bem simples de ser realizada. Muitas vezes eu não preciso executar o método, né, que tem o método de Duke para fazer avaliação, que é utilizar uma lanceta para verificar o tempo de sangramento. Então, a gente faz um pequeno orifício no animal para verificar quanto tempo demora para coagular. Mas, às vezes, eu vou fazer uma cirurgia ou então eu vou fazer a coleta de sangue para submeter o animal a uma cirurgia, né, para fazer os exames. Eu posso observar quanto tempo demora para o animal retornar à normalidade. Então, é uma avaliação interessante. Normalmente, o tempo de sangramento ele vai avaliar a hemostasia primária. A gente vai ver quanto tempo demora para as plaquetas fazerem o plug plaquetário, né, para ter vasoconstrição e o plug plaquetário. Então, a gente acaba avaliando principalmente a hemostasia primária. No caso de uma trombocitopenia, a gente verifica uma alteração no tempo de sangramento. Aqui tem alguns valores de referência, né, para algumas espécies. Tem que pesquisar a espécie de interesse. Esses valores às vezes oscilam um pouco. Tem vários trabalhos na literatura que falam sobre valores diferentes destes, mas a gente considera esses valores. No caso do tempo de sangramento, se ele estiver abaixo do valor de referência, então menor que 1 minuto, a gente não vai se preocupar muito, né? Pode ser um caso de trombocitose, mas a princípio não tem importância diagnóstica. A gente vai se preocupar mesmo quando o valor está acima do valor de referência, certo? Que daí, normalmente, vai ter relação com uma coagulopatia de origem de hemostasia primária, né? E a gente avalia com isso o risco de sangramento. Então, se eu for submeter o animal a uma cirurgia e der alteração nesse valor, eu já vou pensar 2 vezes antes de fazer a cirurgia no animal. Bem, quanto à cascata de coagulação, então, só para a gente relembrar as vias que tem na cascata, existe a via intrínseca e a via extrínseca, né? A via intrínseca, ela é ativada pelo contato de sangue com colágeno subendotelial. Então, lembra lá naqueles esquemas, nos vídeos, que tinha o vaso sanguíneo lesionado e o contato, né, do sangue com o colágeno que estava logo embaixo do endotélio vascular. Isso, então, é a ativação da coagulação por meio da via intrínseca. Tem a via extrínseca, que é a ativação, né, da cascata de coagulação pelo contato do sangue com o tecido extravascular, principalmente com a tromboplastina tecidual. Então, são 2 vias diferentes que vão levar à mesma coisa, que é a coagulação do sangue, né? E com isso, o impedimento de passagem do sangue para o meio exterior. Bem, então vamos lá para a via intrínseca, né? Tem alguns fatores de coagulação que são importantes para a via intrínseca.
né? Então, o fator 12, o fator 11, o fator 9 e o fator 8, que vão ativar o fator 10. Então, esses fatores, quando ativados, atuam em cascata, por isso o nome cascata de coagulação. Eles vão atuando em cascata. Claro que existem outras várias variáveis que vão interferir, vão influenciar nessa via, mas aqui de forma bem sucinta para a gente entender os exames e não a fisiologia, tá? Então, esses fatores eles vão ser ativados e, dessa forma, o fator 10 vai ser ativado pela via intrínseca. Pela via extrínseca, o fator de relevância é o fator 7, ele também vai depender de outras variáveis, como, por exemplo, o cálcio e vitamina K, e ele também vai ativar o fator 10 pela via extrínseca. Essas duas vias, elas vão atuar de forma diferenciada, e aqui, a partir do fator 10, se torna, então, uma via comum, porque tanto a via intrínseca quanto a extrínseca vai formar o fator 10. O fator 10 ativa o fator 5, que vai ativar a tromboplastina. Essa vai ativar a protrombina, que vai ativar a trombina, que vai ativar vai, na verdade, converter fibrinogênio em fibrina, formando a rede, né, da cascata de coagulação, formando o coágulo. Certo? Então, existem alguns exames para eu avaliar a via intrínseca, na verdade, um exame para eu avaliar a via intrínseca e um exame para eu avaliar a via extrínseca, certo? Então, para avaliar a via intrínseca, eu vou usar o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, que consiste nesse percurso aqui, ó, a tromboplastina parcialmente ativada, porque ela é ativada aqui via intrínseca, certo? E pela via extrínseca, eu vou fazer o tempo para ativar a protrombina, que é a outra via. Então, cada um desses exames eu uso para avaliar uma via, certo? Bem, basicamente, quando eu faço o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, quando o resultado é abaixo do valor de referência, a gente considera como sem importância diagnóstica. Mas se o valor ele der aumentado, a gente vai observar um maior risco de sangramento, um maior risco de trombose também, e geralmente o aumento desse fator está associado a um caso de hemofilia, né? As hemofilias ou falhas no fator de Willebrand também está relacionado, são as principais causas de alteração desse exame, tá? Já o exame de tempo de protrombina, ou tempo de ativação de protrombina, ele também, se der reduzido abaixo do valor de referência, não tem importância diagnóstica. Se der aumentado em relação ao valor de referência, ele vai estar associado principalmente à deficiência do fator 7, já que ele é o único fator que interfere, mas também pode estar associado à deficiência de cálcio ou de vitamina K. Ainda existe o tempo de trombina, que seria o exame para verificar o final ali da cascata de coagulação, certo? Já que a trombina vai ser responsável por transformar fibrinogênio em fibrina. Então, a gente, na verdade, nesse exame, a gente avaliaria a formação da rede de fibrina. A maioria das pessoas, se forem avaliar, é muito melhor avaliar a dosagem de fibrinogênio no plasma do que o tempo de trombina. Então, eu também acho melhor, né, nesse caso, eu substituiria, né, a avaliação de tempo de trombina por dosagem de fibrinogênio no plasma. Lembrando que, quais as possíveis causas de alteração na quantidade de fibrinogênio? A gente ainda vai falar disso quando for falar de fígado, mas está muito associado a alterações hepáticas ou alterações proteicas, já que fibrinogênio é uma proteína que está circulante no plasma sanguíneo. Bem, eu vou passar um exercício para vocês sobre essa parte, né? E se ficar alguma dúvida, alguma coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom?